Olá, telespectador do Senai Play, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre como ligar uma lâmpada utilizando o interruptor paralelo, o three-way. Então, pessoal, como nós já sabemos dos conhecimentos de eletricidade básica, são necessárias duas coisas para que uma lâmpada acenda. Primeiro, tensão elétrica e segundo, circuito fechado. Se você quiser ver um conteúdo relacionado ao interruptor simples, a gente tem aqui também no nosso canal, só procurar aí sobre como ligar a lâmpada no interruptor simples. Hoje nós vamos tratar do interruptor paralelo. Mas, porém, aproveitando ainda o mesmo conceito, o que é necessário para que essa lâmpada acenda, a gente vai precisar dessas duas coisas, como foi dito. Mas o que é, Jorge, esse interruptor three-way? Aonde que ele é utilizado, esse interruptor paralelo? Aqui a gente tem uma imagem de uma representação de uma escada, né? Onde é uma das possibilidades de utilização desse tipo de interruptor, onde, por exemplo, a pessoa pode acender essa lâmpada que está aqui em cima no início da escada, né? E quando ela chega ao final, ela consegue desligar essa mesma lâmpada. E esses acionamentos podem ocorrer, né, tanto na parte de baixo da escada, tanto na parte de cima, onde toda vez que ela aperta a tecla do interruptor, ela muda o estado da lâmpada. Ou seja, se a lâmpada estiver ligada, ela vai desligar. Se a lâmpada estiver desligada, ela vai ligar. Beleza, mas como funciona isso, Jorge? O three-way por si só ele é diferente do interruptor simples. Diferente de que forma? Onde o interruptor simples tem dois parafusos, vocês podem reparar aqui que o three-way tem 3 parafusos na parte de trás. E o que isso muda nas características internas desse interruptor? Aqui a gente tem a representação das duas posições de acionamento desse interruptor, aonde esses 3 parafusos são representados por essas 3 bolinhas aqui, e aqui a gente tem a posição 1 e nós temos também a posição 2, né? Estado inicial, ele está nessa posição. Quando eu aperto a tecla, ele muda para a posição 2, posição seguinte. Reparem que ele sempre vai fechar o ponto central, o parafuso central, com um dos parafusos da extremidade. Poxa, Jorge, mas o que isso influencia? Como isso funciona? Veja aqui na nossa representação do circuito multifilar. Reparem que a gente precisa de duas coisas para essa lâmpada acender, como foi falado no início, que é a tensão elétrica, nós temos fase neutra, e a segunda, circuito fechado. E aqui a lâmpada sempre vai estar acesa quando essas duas coisas estiverem em funcionamento. Reparem que aqui, nesse momento, eu tenho um circuito fechado, ó. A fase chega direto na minha lâmpada através dos retornos desse interruptor, né? E se eu acionar qualquer um desses interruptores, por exemplo, em cima ou embaixo da escada, essa lâmpada precisaria desligar, porque eu vou abrir esse circuito. Então repare aqui, vou acionar o segundo, por exemplo, ele vai mudar e vai fechar o centro com o parafuso de baixo. Reparem que nesse momento agora eu tenho um circuito aberto. A partir do momento que eu tenho um circuito aberto, a minha lâmpada está apagada. Se eu aciono qualquer um dos dois interruptores novamente, reparem, eu tenho novamente um circuito fechado, lâmpada acesa. Beleza? Poxa, Jorge, legal, mas como funciona essa ligação em si na prática? Eu vou mostrar uma foto para vocês da ligação dos componentes aí, mas reparem nessa ligação funcional. Aqui nós temos dois interruptores paralelos three-ways, olhando a parte de trás dele, um esquema funcional. Reparem no que nós vamos fazer aqui. Essa mesma ligação com esses 3 retornos será feita aqui no esquema funcional. Reparem que eu pego a fase, conecto no meio do primeiro interruptor. Do primeiro interruptor a gente sai com 2 retornos, então aqui eu saio com retorno 1 e retorno 2. E do meio do segundo interruptor eu vou tirar para a lâmpada. E qual componente que vai direto na lâmpada? O neutro, fazendo a diferença de potencial. Como vocês podem ver nessa foto que está sendo colocada aqui agora na tela para vocês, é a representação dessa ligação que nós fizemos. Toda vez que eu tenho tensão e eu tenho circuito fechado, lâmpada acende. A diferença do interruptor three-way para os outros interruptores é que ele tem esses 3 parafusos
e ou ele vai estar nessa posição 1 ou vai estar na posição 2. Para mais conteúdo, procurem no nosso canal, assistam os outros vídeos da playlist e aprenda cada vez mais.